Olá, bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Ricardo de Paris. Eu sou o Ricardo e hoje temos mais um capítulo do livro O Poço do Visconde de Monteiro Lobato. Mas primeiro, curta o vídeo. E se for a primeira vez aqui, inscreva-se e acione o sininho para receber as notificações. Já curtiu? Já se inscreveu? Já assinou o sininho? Então, vamos para a história. Capítulo 3. Como se forma o petróleo? Aqui na ilustração vemos o Visconde de Sabugosa conversando com Emília. O que será que eles estão conversando? Vamos descobrir. Eu observo que o Visconde está segurando um livro embaixo do braço. O que será que isso significa? Vamos descobrir. No terceiro serão, o Visconde começou sem a clássica tossinha do costume. Emília reclamou. Esqueceu-se de limpar o pigarro, Visconde. A fim de contentá-la, o grande geólogo teve de fingir um pigarro que não existia. Mas para castigo principiou-la com essa pergunta. Senhora Emília, explique-me o que é hidrocarboneto. A atrapalhadeira não se atrapalhou e respondeu. São misturinhas de uma coisa chamada hidrogênio com outra coisa chamada carbono. Os carocinhos de um se ligam aos carocinhos de outro e formam metanas e butanas e propanas e benzinas e outras coisas gasosas ou voláteis que pegam fogo. Isso mesmo, só que esses carocinhos têm nome científico de átomos. E onde encontram esses hidrocarbonetos, Petrinho? Nos sedimentos marinhos, sobretudo rente às costas, em terras que já foram mares. Ou dentro dos continentes, em terras que também já foram mares. Muito bem, os tais sedimentos orgânicos, os tais cemitérios de animáculos e plantículas geram os tais hidrocarbonetos que pegam fogo. Mas isso só quando se reúnem umas tantas condições favoráveis. Esse cemitério de matéria orgânica devem ser cobertos um pouco depressa pelos tais aterros dos rios. Tem de ficar incubados como ovos na incubadeira sob tais condições. Do contrário, não saem os pintos do petróleo. Que condições são essas? Perguntou Pedrinho. Uma delas é ficarem isolados das águas. Este isolamento livra a matéria orgânica de ser devorada por certos seres viventes, os urubuzinhos do mundo pequeno, e também a livra da fome incansável do maior urubu que existe na natureza, o tal senhor oxigênio. Esse freguês tem um apetite de cobra, come tudo quanto encontra. Isso é, oxalá tudo quanto encontra. Oxida tudo quanto encontra, como dizem os químicos. O oxigênio existe na água e no ar. Por isso a matéria orgânica que cai na água ou está exposta ao ar, estraga-se depressa, desaparece, oxida-se. É devorada em suma pelo terrível urubu. Ah, exclamou Pedrinho. Então é por esse motivo que não se forma petróleo na matéria orgânica de cima da terra. Está exposta ao ar, entregue à fúria do oxigênio. Isso mesmo. O oxigênio é uma espécie de guarda da natureza, com a missão de conservar as coisas num certo estado de equilíbrio. Vemos isso com ferro. Esse metal não existe na natureza no estado livre de ferro puro. Existe sob forma de óxido de ferro, isto é, misturado ou combinado com oxigênio. Os minérios de ferro ou as pedras de ferro, como o povo diz, não passam dessa combinação. São óxidos de ferro. Mas vai o homem, derrete a pedra e fabrica o ferro metálico de que se utiliza para fazer mil coisas. Facas, arames, pregos, vergalhões, chapas, trilhos, e etc. Ferros de engomar alfinetes, juntou Emília. Enfim, tudo que é máquina, instrumento ou material de construção. Mas o senhor Oxigênio, que não concorda com a mudança, trata logo de desfazer a obra do homem. Enferruja o ferro. Sabem o que é ferrugem? É o ruge do ferro, disse Emília. Ferrugem é óxido de ferro.
É o oxigênio que se liga ao ferro para restabelecer o que a natureza criou e o homem alterou. Vai lentamente trabalhando nisso, sem parar nunca, e força o homem a fabricar muito ferro novo para substituir o ferro velho que volta a ser ferrugem ou óxido. Que bisco tal oxigênio! Exclamou Emília. Também com a matéria orgânica, o oxigênio faz a mesma coisa. Oxida enferruja. Combina-se com o carbono que anela e solta o hidrogênio. Mas quando a matéria orgânica fica enterrada e, portanto, fora do contato com o oxigênio da água ou do mar, podem acontecer coisas diferentes, como essa de formar-se o petróleo. Mas se assim, diz Pedrinho, então o homem pode, se quiser, fabricar petróleo. Pode, já fabricou. Um sábio alemão de nome Engler provou que as graxas de origem vegetal ou animal se transformam em petróleo quando aquecidas a uma temperatura de mais ou menos 400 graus, a uma pressão de 20 a 25 atmosferas. Que história é essa de pressão atmosférica? Que história é essa de pressão atmosférica? Pressão atmosférica é o peso que o ar exerce sobre um corpo. O ar, então, tem peso? Claro que tem. Todos os corpos têm peso. Parece tão leve. Leve é, não há dúvida. Levíssimo até. Mas tem peso. 1 litro de ar pesa um bocadinho mais de 1 grama. E como a atmosfera é a camada gasosa que vai desde o nível do mar até lá em cima onde o ar acaba, essa camada atmosférica está sempre fazendo peso sobre tudo o que existe na Terra, inclusive nós, gente. Uma coluna de ar de 1 centímetro quadrado de base pesa 1.033 gramas, ou 1,33 kg. Puxa, exclamou Emília, mais de 1 quilo para cada centímetro quadrado, que é uma isca de espaço. Não entendo. Se é assim, então o peso do ar sobre a cartolinha do Visconde deve ser uns 10 quilos. Porque a cartolinha com as abas terá uns 10 centímetros quadrados de superfície. E com tamanho peso não achata a cartolinha? Porque essa pressão se exerce de todos os lados e também de baixo para cima e de dentro para fora, de modo que se anula. Mas se a gente extrair o ar que há dentro da cartolinha, fazendo vácuo, ela se achatará imediatamente. Bom, Visconde, basta de ar e pressões atmosféricas. Volte ao petróleo, exclamou Pedrinho. Essa digressão... Que é digressão, Visconde? É sair do assunto principal como nós saímos. Essa digressão, digo eu, foi para explicar por que motivos não se forma petróleo nas matérias orgânicas expostas à água ou ao ar. Para que se forme petróleo, é necessário que a matéria orgânica fique isolada pelos aterros que os rios fazem com as matérias trazidas pela natureza. No começo, a mistura do aterro com a matéria orgânica. Depois não se mistura mais. Fica aterro puro, o qual aterro puro forma uma camada isoladora, que livra a massa de matéria orgânica do contato com a água, com o oxigênio e com os demais urubuzinhos comedores de matéria orgânica. Quando isso acontece, a massa sossega e vai lentamente fabricando o petróleo. Aqui tem uma ilustração. Uma foto de uma substância uma foto da superfície terrestre cortada, ou seja, aparece aqui na superfície o solo, embaixo o subsolo, e aqui parece um poço de petróleo. Uma camada cheia de petróleo. Vamos descobrir? Interessante, exclamou o Pedrinho. E o Visconde continuou. As jazidas de petróleo mais importantes que o homem conhece encontram-se, como já contei, perto das costas e dos extintos mares interiores, ou mediterrâneos, como foi o nosso mar de Charaés. Os riquíssimos campos de petróleo de Baku, rente ao mar Cáspio, estão nessas condições. O mesmo direi dos campos petrolíferos da Mesopotâmia, rente ao Golfo Pérsico. Aqui na América do Sul temos os campos petrolíferos de Comodoro Rivadavia, na Argentina, rente ao Golfo de São Jorge. Esse golfo já foi muito maior.
Uns ateros é que o reduziram ao tamanho atual. Na parte aterrada, os argentinos abriram mais de 3.000 poços de petróleo. Você sabia disso? Para mim também é novidade. Então é fácil saber onde está o petróleo, disse Pedrinho. Basta determinar se uma terra é formada de aterros de mar. É o que os argentinos estão fazendo. Por meio de estudos geológicos e geofísicos, eles procuram determinar as terras de aterro para nelas abrirem as perfurações. Ah, está tudo bem, Visconde, disse Pedrinho, mas eu queria saber como a tal matéria orgânica vira petróleo. Ah, exclamou o Visconde, isso é uma história bastante comprida, são precisos milhões de anos de paciência. A natureza é uma lesma nos seus processos, como já observei. Primeiro, há a mistura dos sedimentos orgânicos com as areias que os rios trazem. Depois acaba a mistura e começa o aterro puro. Esse aterro puro deve ser de material que permita a formação de uma camada impermeável, uma casca, uma capa que defenda o sossego da matéria orgânica aprisionada no fundo. Quando em terra, uma vegetação fica muito tempo recoberta e, por consequência, livre de contato com o ar, os vegetais, em vez de apodrecerem, transformam-se em turfa ou em carvão de pedra. E quando no mar a matéria orgânica, composta das gorduras dos caldinhos dos animáculos, do lodo marinho, fica isolada do oxigênio, ela vai se convertendo numa espécie de matérias betuminosas. Que é isso? Matérias betuminosas são as que contêm hidrocarbonetos. O asfalto, o petróleo bruto e certos xitos são matérias betuminosas. O homem refina essas matérias para extrair os hidrocarbonetos puros empregados na indústria. Mas eu quero saber como se faz a passagem de tal lodo de matérias orgânicas para petróleo, reclamou o Narizinho. No laboratório, os químicos fazem essa passagem. Já contei a experiência de Engler, com calor de 400 graus e pressão de 20 a 25 atmosferas. Espere, Visconde. Vossa Excelência esqueceu de explicar o que é uma atmosfera. Só falou na atmosfera em geral. O Visconde tomou fôlego e explicou. Em física, a palavra atmosfera quer dizer uma medida de pressão, como metro quer dizer uma medida de comprimento. A atmosfera, nesse sentido de medida, equivale ao peso de 1.033 gramas por centímetro quadrado. A pressão de 20 a 25 atmosferas usada por Engler corresponde a um peso de 20 a 25 kg por centímetro quadrado. Mas no laboratório, a formação do petróleo se faz imediatamente, com a pressão com que os homens querem todas as coisas. Na natureza, não. Um petróleo leva milhares de séculos se formando. E os sábios não se entendem nesse ponto. Não sabem qual é a marcha do processo de transformação. O Visconde passou o lencinho pelo rosto e prosseguiu. Muito bem. Creio que quanto à formação do petróleo, basta ficarmos nisso. Meu curso não é para formar especialistas, sim para dar uma ideia geral da coisa. Temos agora de ver quais as condições que tornam esses depósitos de petróleo exploráveis. Esse ponto é da maior importância para o mundo. Se o petróleo fosse inexplorável, de nada valeria para nós. É preciso não esquecer que a formação das camadas de sedimento se deu há milhares e milhares de anos, num tempo que o globo era ainda uma fruta fresca e roliça. Depois o coitado foi murchando até ficar a passa que é hoje. Que história de fruta fresca e passa é essa, Visconde? Uma comparação para vocês me entenderem melhor. Comparações como essa só servem para nos fazer virar água à boca, disse Narizinho. Passas. Quem me dera ter aqui um pacotinho daquelas sem caroço. Seedless, que vem da Califórnia. Você gosta de uva passas? Se gosta, coloque aqui nos comentários abaixo. Se não gosta, coloque que não gosta. Vamos fazer uma pesquisa. Vamos ver quem gosta. Vamos ver se a maioria dos leitores e ouvintes aqui gostam de uva passa ou se a maioria é de gente que não gosta. Eu gosto. Vamos ver os demais. Pois passa é uma fruta murcha e ressecada
como aquele maracujá que Pedrinho descobriu atrás do armário, todo enrugadinho, cheio de montanhas e vales. Com a terra aconteceu o mesmo. Começou a esfriar e a murchar, e foi se encolhendo e se enchendo das rugas que hoje formam as montanhas e os vales. A Cordilheira dos Andes é uma das maiores rugas desse tipo. Segue através de toda a América do Sul e continua nos Estados Unidos, com o nome de Montanhas Rochosas. O que tem isso com o petróleo? Tem que, no começo, as camadas de sedimento depositadas no fundo dos mares eram horizontais, ou mais ou menos horizontais. Com o enrugamento ou murchamento da crosta da Terra, as camadas horizontais perderam sua horizontalidade, tornando-se, por assim dizer, montanhosas ou onduladas. Ainda existem no globo zonas onde a costa está como nos primeiros tempos. As grandes planícies dos campos da América do Sul e das estepes da Rússia foram planícies no começo e continuam planícies até hoje. Não enrugaram, mas isso é raro. No geral, a costa se enrugou, formando as montanhas e os vales. Nesse enrugamento houve muita ruptura de camadas com descarregamento de umas sobre outras, torcimentos, penetrações de uma camada em outra, etc. 1000 acidentes aconteceram. Vou desenhar na pedra um desses pequenos pregueamentos dos mais simples para mostrar onde se acomoda o petróleo. O Visconde beirou para Tia Anastácia se ele trouxesse o quadro negro e o giz. A preta saiu espantada de sono. O quadro negro morava no quarto de Pedrinho e voltou resmungando. Peixe, peixe podre, peixe seco, esqueleto de peixe. Para que serve esse lixo? Bobagem. Um quadro negro foi arrumado de jeito que o Visconde, de pé na sua cadeirinha, pudesse desenhar uma figura assim. Camada... Melhor, essa aqui. Camadas de solo, camada de água, petróleo, melhor, gás, petróleo e água. Ou seja, o petróleo fica entre a camada de gás e de água. Isso é um corte da Terra, no estado em que ela se achava antes do enrugamento. Temos uma camada sedimentária com petróleo já formado. Notem que o petróleo fica em nível plano e em cima da água. Por que em cima, que esse Bernarzinho? Porque na massa de lodo aprisionado pela capa do aterro havia também água. Água do mar, água salgada. E como é mais leve que a água, o petróleo, à medida que se forma, vai subindo e se colocando em cima da água. E o gás que também se forma fica em cima do petróleo, porque o gás é mais leve que o petróleo. A ordem da colocação, pois, é primeiro água, depois petróleo, depois gás. Dona Benta piscou para Tia Anastácia como quem diz: que danadinho, hein? O Visconde continuou: muito bem, mas um petróleo que se acha disposto dessa maneira de nada serve ao homem. Não há jeito de recolhê-lo. Para que o petróleo sirva, é necessário que se aglomere num certo ponto, o que se dá quando as camadas sofrem o tal enrugamento. Vamos fazer outro desenho com essas mesmas camadas já enrugadas. Teremos isso. Aqui temos, agora temos essa ilustração. A camada agora para as camadas de solo estão ondulados e abaixo tem ali uma bolsa de gás, petróleo e embaixo água. Só que aí o petróleo fica acumulado num ponto. As camadas enrugadas, explicou o Visconde, ficaram onduladas que nem montanha-russa. E o que aconteceu com o petróleo já formado e acumulado por igual em cima dos sedimentos? Subiu para a parte mais alta por ser mais leve que a água, respondeu Pedrinho. Exatamente. O petróleo subiu e ficou entalado entre o gás em cima e a água embaixo. Essas rugas têm o nome de anticlinais, quando são para cima e com formato de montanha. E tem o nome de sinclinais, quando são para baixo em forma de vale. O petróleo nunca está no topo do anticlinal, sim nas encostas. Se abrirmos um poço bem no pico do anticlinal, não sai petróleo, sai gás. Se abrirmos um poço muito ao pé das encostas, sai água.
Mas se abrirmos um poço bem na encosta, sai petróleo. Então é fácil tirar petróleo, observou Pedrinho. Seria se nós aqui de cima pudéssemos ver com os nossos olhos essas dobras lá dentro da terra. Infelizmente, nossos olhos não penetram fundo assim. E como fazer então? Por meio de observações geológicas, isto é, de estudos da terra da superfície. Os homens conseguem muitas vezes localizar esses anticlinais. Ultimamente apareceu uma ciência nova que tem ajudado muito, a geofísica. Graças aos processos geofísicos, é possível determinar com muita precisão os anticlinais e os sinclinais, e, portanto, marcar os melhores pontos para as perfurações. Emílio antigamente tinha uns olhinhos de ver através de corpos opacos, disse a menina, olhando para a boneca. Quem sabe se com esses olhinhos podemos determinar algum anticlinal de petróleo aqui no sítio de vovó? Emília remexeu-se toda. Ainda não fiz experiência, mas acho probabilíssimo. Hei de verificar esse ponto. Dona Anastácia regalou os olhos, murmurando. Credo! E como o relógio marcasse 9 horas, foi se levantando. Basta por hoje, disse Dona Benta, erguendo-se também. Continua a provar a cedência do Visconde. Tudo quanto ele diz está de acordo com o que os geólogos ensinam. Ele é um sábio de verdade, mas... Cama, cama, criançada. Meia hora depois, todos dormiam, sonhando com anticlinais, matérias orgânicas, hidrocarbonetos e peixinhos fósseis. Emília sonhou com uma baleia imensa que esguichava petróleo. E aqui termina mais um capítulo. Se você gostou, clique em curtir. Adicione esse vídeo aos seus favoritos, compartilhe com seus amigos, traga um novo inscrito para o canal. 250 inscritos, temos quadro novo. E, aos 1000 inscritos, vamos ter uma grande surpresa aqui no canal. Querem saber o que é? Traga inscritos e vamos descobrir. Obrigado pela presença, obrigado pela audiência. Até amanhã com mais um vídeo e melhor possível.